Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês esse estudo aqui, ó. É da revista Betel Dominical. É um estudo que eu estou estudando na minha igreja, na escola dominical, né? Na escola bíblica. E é um estudo que Deus realmente falou comigo. E eu sinto a presença de Deus, a partir do momento do estudo, nós estamos estudando, é algo lindo. Então, eu decidi, né, compartilhar com vocês esse estudo. Então, nós tivemos, né, o capítulo 1 de Esther. E nessa próxima semana, no sábado, teremos o capítulo 2, né? Então, eu decidi, né, compartilhar esse estudo com vocês. Então, nós vamos iniciar, né, esse estudo. A lição 1. A lição 1 é o papel influenciador sobre os pais. Não, desculpa. O papel influenciador dos pais, né? E essa lição, nós vamos hoje estudar o objetivo da lição, que tem ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus, falar sobre a importância da responsabilidade paterna e apresentar o perfil da família de Deus. Então, hoje nós iremos estudar, ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus. Então, nós vai ter um vídeo decorrer, exemplo, hoje, né, amanhã e depois. Então, durante 3 dias em seguida, eu vou gravar um vídeo sobre essa lição, o papel influenciador dos pais. Hoje nós vamos estudar a lição que é ressaltar o objetivo, né? O primeiro, ressaltar o que devemos vivenciar o querer de Deus. Aqui nós temos o texto áureo que está em Esther 2:10, que diz assim: Esther, porém, não declarou o seu povo, a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Então, aqui o texto áureo está mostrando, né, um versículo que está em Esther, quando Esther ela foi para o palácio do rei, que decorrer o nosso estudo, nós vamos compreender melhor. A partir da lição 2, acho que amanhã nós vamos começar, amanhã não, no próximo sábado, né, nós iremos compreender melhor sobre isso. Então, aí Mardoqueu falou para ela não falar de onde que ela era, qual era a origem dela, entendeu? Lá no palácio. Então, ela obedeceu o tio e não falou. Aí nós temos a verdade aplicada, que diz o seguinte: os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crianças. Então, a verdade aplicada está nos mostrando a responsabilidade de nós como pais e mães, né, sobre os nossos filhos. A responsabilidade o quê? De ensinar e educar, né, para que nossos filhos possam crescer tendo um direcionamento, né, ter uma base já dentro de casa. Aí nós temos o texto de referência que está em Esther 2. Então, vou fazer um breve resumo, né? Que no próximo sábado nós iremos, né, estudar ele melhor, né? Iremos ler o capítulo e iremos compreender um pouco. Então, vou fazer um breve resumo. Então, Esther 2 fala sobre um homem chamado Mardoqueu, que ele foi transportado de Jerusalém, né? Com os cativos, né, que ele foi levado pelo rei de Judá, que foi transportado para a Babilônia, né, para o rei Nabucodonosor. Então, ele foi, esse tempo lá, esse rei, ele tipo, invadiu Jerusalém e pegou, né, umas pessoas lá, somente os mais sábios, né, e levaram, eles dominaram lá e levaram e transportaram para Babilônia, para o rei Nabucodonosor. E Mardoqueu foi um deles, né? E Mardoqueu, ele criava uma prima dele, que era filha do tio dele, que tinha falecido. Tinha falecido o tio e a mãe dessa prima que ele criou, que chamava Hadasha, que é chamada como Esther, né? Na palavra de Deus, na Bíblia. E então, Mardoqueu, né, criou Esther e ensinou, né, os princípios bíblicos, deu ensinamento para ela.
Então, quando ela foi, né, para a casa do rei, ele falou para ela não falar, né, de que origem ela era, né? Então, ela obedeceu. Então, agora nós vamos para a lição, vamos ler a introdução, que diz assim. Nós vamos agora para a introdução, que diz assim: neste trimestre estudaremos a vida de Esther, a importância de confiar em Deus, para tanto observaremos a influência dos pais na vida dos filhos, a fim de gerar uma trajetória de vida marcada pela fé e a confiança em Deus. Aí nós temos o capítulo 1, que diz o seguinte, o tópico 1, desculpa. Vivenciando o querer de Deus. Aqui, ó. Vivenciando o querer de Deus, que diz o seguinte. O Senhor permitiu a morte dos pais de Esther antes que ela se tornasse adulta. Com a morte deles, a menina foi adotada por seu primo Mardoqueu, que através desta atitude ficou conhecido por todo. Tá em Esther 2:7. Quem quiser pode dar uma verificada na sua Bíblia, né? Ele ensinou a Esther a amar o seu povo e propiciou a ela uma construção de identidade. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, tá em Esther 2:5, era um descendente dos judeus exilados desde a deportação feita por Nabucodonosor, tá em Esther 2:6. Sendo um homem temente a Deus e inteligente, atuou seguindo a direção de Deus em sua vida e da sua família. Estava sempre firmado em Deus, não temendo mal que o homem poderia lhe fazer. Tem um ponto de referência aqui também, se vocês quiserem dar uma olhada, tá em Salmo 118:6. E então, o tópico 1, ele tá relatando, né, aí fala que nós lemos um texto de referência, né, que Mardoqueu, ele foi trazido para Babilônia, né, que eles foram tipo, o povo, eles tipo vieram como escravo para trabalhar. Então, foi escolhida ali, né, os mais inteligentes, os mais sábios, para que viesse para a Babilônia. E ali eles iriam ensinar, né, que o pessoal da Babilônia, Nabucodonosor, eles adoravam deuses, né? Então, invadiu Jerusalém, onde tinha o povo de Israel, né, o povo de Deus, e trouxeram eles vieram, né, exilados, eles vieram presos para trabalhar, para ficar lá. E Nabucodonosor foi Nabucodonosor era o rei, né, que tomava de conta ali, né, que mandava, e Mardoqueu foi um deles, como eu relatei no texto de referência, né, falando como ele foi trazido para a Babilônia. Então, aqui relata, né, que os pais de Esther tinham falecido e ele tomou de conta, ele cuidou de Esther. E aqui nós vamos agora para 1.1, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Segundo a psicologia contemporânea, um recém-nascido começa a descobrir impressões duradouras que moldarão seu caráter por toda a vida. Este conceito já era utilizado por meio de famílias judias há muito tempo. As mães judias faziam seus bebês dormirem através da entoação de cantos que exaltava a formosura da Torá. A este respeito, o sábio Salomão escreveu: instruir o menino o caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviar dele. Está em Provérbios 22:6. Mardoqueu criou a filha do seu tio, Hadasha, que era Esther, para que amasse a Deus sobre todas as coisas. Tá em Esther 2:7. Ele a incentivou a confiar em Deus, independente das circunstâncias. O cristão deve, através de ações e atitudes, oferecer aos seus filhos um relacionamento pessoal com o Senhor. Desde a idade, este é o bem mais precioso que os pais cristãos podem oferecer aos seus filhos: a fé e a confiança em Deus. Então,
o tópico 1.1, ele ressalta a importância, né, de como nós, né, ensinar aos nossos filhos os princípios de Deus, né, para que eles possam crescer com esses princípios, para que quando eles saírem da nossa casa, quando eles forem viver a vida deles, eles ter os princípios de Deus no seu coração. Então mostra que Mardoqueu, né, ele criou a filha do seu tio e ensinou a ela os princípios de Deus, né, para que ela seguisse, porque mostra que esse é o principal, né, que sabemos que sem Cristo nós não somos nada. Nós necessitamos dele. Então, nós temos que ensinar aos nossos filhos, né, a palavra de Deus. Então, o livro de Esther mostra muito isso. Mostra que Mardoqueu, ele soube instruir Esther. Ele deu os ensinamentos para Esther da palavra. Então, ela cresceu, ela não teve pai nem mãe. Poderia ter um motivo para se revoltar. Mas não, ela cresceu sendo uma menina de um bom caráter, uma menina linda, uma menina que tinha uma humildade, né? Que tinha os princípios de Deus dentro dela. Porque, igual mostra, então, o primo dela criou ela como filha e educou. Então, mostra a responsabilidade que nós temos, gente. É uma responsabilidade tão grande quando nós somos pais, né? Em educar os nossos filhos, né? E como ensinar. Eu mesmo, como mãe, eu me sinto falha em tantas áreas, que eu sei que somente Deus, né, para me ajudar, para que tenha misericórdia, para que venha me ajudar a como criar os meus filhos. Então, assim, eu acho que é uma lição muito boa para nós, né, principalmente quem são mãe, pais, para que a gente possamos nos ajuda até como podemos, com a forma que nós podemos agir com nossos filhos, como é que podemos falar do amor de Deus para os nossos filhos, que mostra que Mardoqueu, ele criou Esther, não era filha legítima dele, mas ele soube ensinar os princípios de Deus, que sabemos que através da oração, né? A gente pediu ao Senhor para que venha nos dar sabedoria, para que viemos ensinar os nossos filhos e as nossas filhas, para que eles venham ter, que é muito importante isso. Então, agora nós vamos para o tópico 1.2, que diz assim: a família em primeiro lugar. Na cultura judaica, os pais tinham papéis importantíssimos na educação dos filhos. Cabia aos pais a obrigação de transmitir os conhecimentos para os mais novos e também era responsabilidade dos pais encontrar um cônjuge para os seus filhos. A mãe cabia ensinar a sua filha a ser obediente, boa dona de casa, mesmo após ficar órfã. Deus tinha plano para Esther e a colocou sob o cuidado de Mardoqueu. E através da sua nova família, obteve o conhecimento e as instruções. Muito importante, tanto na área cultural, psicológica e também espiritual. Mardoqueu, através do seu comprometimento e dedicação, marcou de maneira espetacular a vida de Esther, deixando para ela como um legado, uma história digna de ser contada para as gerações futuras. Então, aqui observamos que 1.2 está falando sobre a família em primeiro lugar. Aqui mostra que na cultura judaica, né, os pais tinham um importante papel de educar os seus filhos nas obrigações, e tinham a obrigação de transmitir o conhecimento para que eles, né, e tinha a possibilidade que eles poderiam encontrar o cônjuge, tipo o esposo, né, para a menina, a esposa para o seu filho. Era como se fosse, era uma cultura que tinha entre eles, né, que mostra isso. E Esther, após perder os seus pais, Mardoqueu a cuidou dela, a instruiu, ensinou os princípios de Deus, né, para ela. E ela cresceu, que observamos a história de Mardoqueu, que quando Mardoqueu direcionou a Esther para que ela fosse para o palácio, né, para ser uma daquelas virgens que estava ali, que podia ter escolhida pelo rei. Então, assim, ele tinha o quê? Então, eu compreendi o seguinte, Senhor, se eu estiver falando algo assim, vocês têm toda a autonomia para expressar o que vocês acharem.
Então, assim, é porque Deus já tinha um propósito na vida de Esther, observamos isso, né? Então, ele instruiu a Esther que fosse uma daquelas virgens, que ela fosse para o palácio para, para que elas fosse competir com aquelas virgens que poderia ser escolhida pelo rei. Porque Deus já tinha colocado isso no coração dele, e eu acredito que Deus já tinha traçado tudo. Então, mostra que Esther obedeceu e foi, né? Então, assim, mostra também a obediência que os filhos tinham pelos pais. Sabemos que é lógico, nós não temos direito de escolher com quem nossos filhos vão se relacionar. Hoje em dia, né, os nossos filhos, eles se escolhem os seus parceiros. Eu acredito que seja o mais certo, realmente, né? Porque nós não temos o direito de... Lógico que nós, como os pais e mãe, queremos o melhor para os nossos filhos. Mas nós temos o direito de escolher com quem eles vão relacionar. Se nós podemos escolher, nós escolheríamos, lógico, né? Nós escolhemos as pessoas que a gente, né? Lógico que tem que colocar pessoas boas na vida dos nossos filhos. Mas aqui mostra isso, né? A obediência que ela tinha por ele. Agora nós vamos para o 1.3, né? Para nós finalizar. Ó, 1.3. Faça a diferença aonde você estiver. A educação no meio do povo de Deus vai muito além do legítimo acompanhamento dos princípios religiosos. A verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos, tanto na esfera espiritual, emocional, intelectual e comportamental. Mardoqueu foi um grande motivador na vida de Esther e mostrou a ela que, mesmo sendo órfã, mulher, membro de uma minoria étnica, escrava e religiosa, ainda assim, com a ajuda de Deus e dos conhecimentos adquiridos, ela poderia fazer a diferença. Então, aqui como Mardoqueu mostra, que como o comentarista diz aqui, né? Faça a diferença onde estiver. Então, mostra que Esther, ela foi ensinada, né, por Mardoqueu. Ela tinha uma luz. Ela foi ensinada desde pequena, ele ensinou os princípios, né, de Cristo, que era fundamental na vida dela. Que sabemos que nós precisamos do Senhor em nossa vida, que sem Ele nós não somos nada. Então, Mardoqueu ensinou a Esther isso. Então, Esther, ela fez a diferença. Ela teve ali, né, então mostrou que ela era capaz, mesmo com tudo, né, que for mostrar a vida deles, né, que poderia levar ao contrário. Mas ele mostrou que quando nós estamos em Cristo, nós somos capazes. E foi o que aconteceu com Esther. E em decorrer a lição, nós vamos estudarmos, nós vamos compreender melhor a história de Esther. E essa foi só uma introdução, né? Que nós lemos o primeiro objetivo, que diz assim, que é ressaltar o que devemos vivenciar o querer de Deus. E amanhã vai ter o próximo vídeo no segundo objetivo, que é o seguinte, falar sobre a importância da responsabilidade paterna. Tá bom? Essa foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique à vontade para comentar, sabe? Que o Senhor possa usá-lo grandemente, que viemos edificar alguém, né? Que essa palavra venha chegar no coração de alguém. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou estudando esse livro e estou gostando muito, realmente. E resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Eu agradeço. Fica todos na paz do Senhor Jesus, tá? E muito obrigada. Tchau.